Na, 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 Mo, servo de Jesus, todos arrependermos, tornemos para Deus, para sermos redimidos. Fiquei triste pelos seus erros, arrependam-se arduamente de toda iniquidade de sua vida impura. Jesus sofreu muito por causa de nossos pecados. Não peque, seja contrito, se arrependam com remorso. Que triste pelos seus erros, arrependa-se arduamente de toda iniquidade de sua vida impura. Deixa para trás os pecados que nos impedem. Vamos ouvir o seu chamado para sermos adotados. Fique triste pelos seus erros, arrependam-se arduamente de toda iniquidade de sua vida impura. Queridos, vamos cantar todos juntos. Em nossos corações servimos nosso Mestre. Se agora e para sempre, nosso Pai, nosso amado Salvador. Sempre cantamos com graça em nossos corações, com alegria servimos nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos por seu infinito amor. Ele vida
e força devemos, e também coisas boas que temos. Faltamos ter livro, Deus de Abraão e de Israel. Sempre cantamos com graça em nossos corações, com alegria servimos nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos por seu infinito amor. Amado, sempre gratos seremos por salvar nossas almas da escuridão. Chamaste na igreja de Deus, escolheste e santo nos fez. E cantamos com graça em nossos corações, com alegria servimos nosso Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, boa tarde, sejam bem-vindos à minha live para a leitura da Bíblia nessa final de tarde desse domingo maravilhoso. Que Deus nos abençoe a todos nós com muita paz, saúde e felicidade. Segunda-feira, né? Uma ótima semana a todos, uma feliz segunda-feira. Meus amados irmãos e irmãs congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira, eu vou ler para vocês a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para o irmão Timóteo. Gratidão aí pelo bastãozinho, meu irmão, que Deus abençoe, né? A primeira carta que o apóstolo Paulo é líder da Igreja de Deus, pregador geral da Igreja de Deus, o apóstolo Paulo, né? Ele está escrevendo ao irmão Timóteo, que também é pregador da Igreja de Deus, né? É pregador da Igreja de Deus, e o apóstolo Paulo está escrevendo para o irmão Timóteo, né? A respeito da lei de Cristo, das doutrinas de Cristo, dos novos mandamentos, o qual é a Igreja de Deus, para a salvação de todos nós nos dias de hoje, tá? Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus, que Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo para a salvação de toda a humanidade nos dias de hoje. E a leitura de hoje, meus amados irmãos, está no livro de 1 Timóteo, onde o apóstolo Paulo escreve
ao irmão Timóteo. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança para a salvação e vida eterna dentro da sua nova lei, de suas doutrinas. Gratidão, letras, pelo bastãozinho. Que Deus abençoe, meu amado. E o irmão Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, diz o apóstolo Paulo, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo está retratando ao irmão Timóteo a respeito das falsas doutrinas, né? A respeito das falsas doutrinas. O evangelho da graça. Qual é o evangelho da graça? A lei de Cristo, as doutrinas de Cristo, os novos mandamentos. Esta é a graça enviada por Deus Pai para o seu povo, para a sua herança naquela época, quando Cristo é enviado, através da nova lei, das doutrinas, dos novos mandamentos, para o povo de Deus, herança de Deus, os israelitas, né? Essa é a graça enviada através de seu Filho, Jesus Cristo, para que eles se convertam das trevas à luz. Por quê? Porque eles estão nas trevas, desobedientes a Deus, tanto na lei de Moisés, quanto ao próprio Deus naquilo que ele ordena, né? Então o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo aqui, ele diz: como te roguei quando eu partia lá para a Macedônia, que você, Timóteo, ficasse lá na cidade de Éfeso, né? Paulo está rogando ao irmão Timóteo, quando está partindo lá para a cidade da Macedônia, para que Timóteo ficasse lá na cidade de Éfeso, tomando conta e pregando na igreja de Deus de Éfeso, para advertir alguns dos irmãos lá dentro da igreja de Deus de Éfeso, para não ensinar doutrina diversa, né? Isto é o que o apóstolo Paulo, nessa carta aqui para Timóteo, pedindo para Timóteo, né, continuar lá em Éfeso, para advertir alguns membros da igreja de Deus, para não ensinar doutrina diversa, doutrina diferente daquela que Deus enviou através de Jesus Cristo, na sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, no qual é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira que Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo, para a salvação de todos nós nos dias de hoje. Então, por esse motivo, Paulo está rogando para Timóteo, né, advertir os irmãos dentro da igreja de Deus lá em Éfeso, para não ensinar doutrina diversa, nem se preocupar, né, nem se preocupar com fábulas, né, para que eles não se preocupem com fábula, com genealogias intermináveis, porque produz, antes de tudo, discussões da qual não edifica nada para com Deus, aquele que está fundado na fé, dentro da lei de Cristo, dentro das doutrinas de Cristo, dentro dos novos mandamentos, no qual se tornou membro da igreja de Deus, aí na cidade de Éfeso,
Isto é, a recomendação para o pregador Timóteo, lá na igreja de Deus de Éfeso, aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Mas o fim desta admoestação, o apóstolo Paulo está falando, né? Que o fim dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Que fé é essa? A obediência verdadeira dentro da lei de Cristo, das doutrinas da lei de Cristo, dentro dos novos mandamentos, que é a igreja de Deus, no qual esse povo aqui em Éfeso são membros, junto com o pregador Timóteo, né? Das quais coisas alguns já aí se desviaram e se entregaram a discurso em vão, né? Tem pregador, tem membro da igreja de Deus lá em Éfeso que estão se desviando daquilo que foi pregado através do apóstolo Paulo dentro da igreja de Deus, dentro da igreja verdadeira, para a salvação deles aí em Éfeso. E é por esse motivo que Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, para admoestar aos irmãos dentro da igreja de Deus. Gratidão, irmã Rebeca. Gratidão, meu amor, pelo bastãozinho, né? Para eles não ensinar outra doutrina diversas, além da que há dentro da lei de Cristo, das doutrinas de Cristo, né? Para a salvação deles. E é por isso que Paulo está falando isso nessa carta para Timóteo, para que ele permaneça lá em Éfeso, para admoestar aos irmãos lá dentro da igreja, para proceder de coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, em obediência à lei de Cristo, às doutrinas de Cristo e aos novos mandamentos, no qual eles se tornaram membros da igreja de Deus, das quais eles se desviaram, né? Lá em Éfeso, os irmãos da igreja de Deus de Éfeso estão se desviando e estão se entregando, né? Estão se entregando à discussão de discurso em vão, né? Estão fazendo discurso em vão dentro da igreja de Deus lá em Éfeso. Essa é a carta que Paulo escreve ao pregador Timóteo dentro da igreja de Deus lá em Éfeso, aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Querendo ser eles lá, né, dentro da igreja de Deus em Éfeso, eles estão querendo ser doutores da lei, né? Doutores da lei de Cristo, né? Os irmãos dentro da igreja de Deus lá na cidade de Éfeso, eles estão se desviando daquilo que aprenderam dentro da lei de Cristo, das doutrinas de Cristo, dos novos mandamentos que eles receberam. Eles estão se desviando e estão entrando em discussão em vão, né? Fazendo discursos em vão dentro da congregação da igreja de Deus, lá em Éfeso, querendo ser doutores da lei de Cristo, né? Embora não entenda nem o que diz, nem o que com tanta confiança afirmam, né? Essas pessoas, esses irmãos, membros da igreja de Deus, lá na cidade de Éfeso, né? Por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, repreender, né? Repreender esses membros da igreja de Deus
lá em Éfeso, que estão se desviando da lei de Cristo. Gratidão, minuto. Gratidão, meu amor. Estão se desviando daquilo que aprenderam dentro da lei de Cristo, dentro da igreja de Deus, né? Porque essas pessoas lá, dentro da igreja de Deus de Éfeso, eles estão querendo ser doutores da lei de Cristo, embora não entendem o que está escrito dentro da lei de Cristo, nem o que diz, nem o que com tanta confiança eles afirmam, porque estão ensinando errado, está pregando errado, né? Estão pregando errado dentro da igreja de Deus lá em Éfeso. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo está escrevendo para o irmão Timóteo, para que ele continue lá em Éfeso, para demonstrar esses irmãos que estão fazendo as coisas erradas lá, pregando outras doutrinas diferentes da nova lei, da lei de Cristo, dos novos mandamentos, no qual é a igreja de Deus, que eles são membros lá em Éfeso. E Paulo diz, né? Sabemos, porém, Timóteo, que a lei de Cristo é boa, se alguém dela usar legitimamente, né? Paulo está falando para Timóteo, dentro da igreja de Deus lá de Éfeso. Paulo diz: sabemos, porém, irmão Timóteo, que a lei de Cristo é boa, se alguém dela usar legitimamente, pregando ela verdadeiramente, do jeito que Deus enviou, do jeito que Cristo deixou, né? Reconhecendo que a lei de Cristo não é feita para uma pessoa justa, mas para os transgressores, né? Os pecadores, os insubordinados, irreverentes e pecadores, os ímpios, profanos, para os parricidas, matricidas, homicidas, né? Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores, né? De homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina da lei de Cristo, das doutrinas de Cristo, dos novos mandamentos, no qual é a única igreja verdadeira, a igreja de Deus, que Deus enviou através de Jesus Cristo para a salvação de seu povo, quando ele foi enviado, os israelitas, filhos dos filhos de Jacó, né? Então, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, diz o apóstolo Paulo ao irmão Timóteo, que está sendo pregador lá na cidade de Éfeso, né? Na igreja de Deus de Éfeso, ele diz: segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado, ao apóstolo Paulo. Ele está dizendo para Timóteo: e dou graças àquele que me fortaleceu, né? Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque ele me julgou fiel, pondo-me no seu ministério, né? O próprio Cristo, né, chamou o apóstolo Paulo para ser o ministro geral das congregações da igreja de Deus. Gratidão, irmã Carolina, gratidão, que Deus abençoe pelo bastãozinho. A paz do Senhor, bem-vinda, né? Então, o apóstolo Paulo, nessa carta aqui, nessa primeira carta ao irmão Timóteo, que está pregando lá na cidade de Éfeso, né? Na igreja de Deus da cidade de Éfeso, Paulo está mandando ele exortar os irmãos e dando graças àquele que fortaleceu o apóstolo Paulo, que é Cristo, o nosso Senhor, porque Jesus Cristo mesmo
julgou o apóstolo Paulo fiel, pondo ele no ministério da Igreja de Deus, né? Tornando o apóstolo Paulo na liderança total da Igreja de Deus, quando ele foi chamado, né? Porque o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele praticava tudo contrário à lei de Cristo, né? A doutrina de Cristo, aos novos mandamentos, porque o apóstolo Paulo era de uma religião de Satanás, né? O apóstolo Paulo era de uma religião de Satanás, chamada judaísmo, naquela época dele. E os líderes dessa igreja de Satanás, chamada judaica, né? Os líderes dela, dava carta de autoridade ao apóstolo Paulo para acabar os cultos, né? Ele recebia carta de autoridade para acabar os cultos da Igreja de Deus, naquela época, antes dele ser chamado para ser apóstolo, né? O líder das igrejas dele, dessa igreja do judaísmo, uma igreja de Satanás chamada judaísmo, né? De uma religião chamada judaísmo, que é de Satanás. O líder dela dava carta de autoridade ao apóstolo Paulo para que ele chegasse nas congregações da Igreja de Deus e acabasse os cultos, metesse o pau nos irmãos, nas irmãs, quebrasse tudo lá, prendesse os pregadores. Mas um dia, ele saindo de Jerusalém para Damasco, se não me falha a memória, Cristo apareceu para ele, né? E a partir daí, Cristo colocou ele, julgou ele como uma pessoa fiel e pôs o apóstolo Paulo no ministério geral das congregações da Igreja de Deus daquela época, né? Há 4.000 anos atrás ou mais, não sei, né? O apóstolo Paulo tornou-se o líder geral, o pregador total das igrejas de Deus daquele tempo e também dos dias de hoje, né? Porque só existe uma única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade, fundada, criada, né? E enviada por Deus através da lei de Cristo, das doutrinas de Cristo, dos novos mandamentos, isto é, a igreja de Deus que Deus enviou através de Cristo, né? Então Paulo dá graças a Deus, aquele que fortaleceu a ele quando ele ia acabar os cultos da igreja de Deus, que é Cristo Jesus, porque julgou o apóstolo Paulo fiel e pondo ele no ministério total da igreja de Deus há 4.000 anos atrás ou mais. Ainda que outrora o apóstolo Paulo era blasfemador, perseguidor da igreja de Deus e injuriador dos irmãos da igreja de Deus, mas ele alcançou misericórdia, porque ele fazia isso por ignorância, na incredulidade. Ele não tinha a crença na lei de Cristo, nas doutrinas de Cristo, nos novos mandamentos. Ele não acreditava, né? Que é a graça de Deus Pai enviada por Deus, que superabundou nele com a fé, com a obediência e o amor que há em Cristo Jesus, também houve no apóstolo Paulo. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Ele retratando isso para o irmão Timóteo, que está na igreja de Deus de Éfeso, né? Que Jesus veio ao mundo, Jesus foi enviado ao mundo de pecado para salvar os pecadores, dos quais ele, o apóstolo Paulo, era o principal pecador, porque destruía as congregações da igreja de Deus na época dele. Mas por isso ele alcançou misericórdia de Deus, para que no apóstolo Paulo, o principal, né,
Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que ele servisse de exemplo para os que havia de crer nele, no que ele pregasse, dentro da lei de Cristo, das doutrinas, dentro da igreja de Deus, para a vida eterna e salvação eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém, diz o apóstolo Paulo, falando aqui ao irmão Timóteo. Esta a demonstração que Paulo está escrevendo para Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca do irmão Timóteo e de Paulo, por elas peleje a boa peleja, né? Gratidão pelo bastãozinho, Bruno, né? Dentro da lei de Cristo, conservando a fé, conservando a obediência e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, né, essa fé, essa obediência, essa boa consciência, naufragando no tocante à obediência, no tocante à fé, né, morrendo diante de Deus por não acreditar na lei de Cristo, nas doutrinas de Cristo, nos novos mandamentos, no qual é a igreja de Deus, para se tornar membro dela e caminhar para a salvação e vida eterna. Como Paulo diz aqui, entre esse Emineu e Alexandre, né, que era contrário à lei de Cristo, às doutrinas, o próprio apóstolo Paulo entregou eles para Satanás, para que ele aprenda não blasfemar daquilo que Deus enviou através de seu filho para a salvação de seu povo naquele tempo, os israelitas, e também para nós nos dias de hoje. Vamos ler agora, meus amados irmãos, 2 Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, isso é uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, que está na cidade de Éfeso, pregando na igreja de Deus de Éfeso, né? E o apóstolo Paulo está escrevendo essas cartas para Timóteo, pregador da igreja de Deus lá em Éfeso, né? Para ele ficar lá. E ele diz: devemos fazer oração por todos os homens dentro da igreja de Deus. Paulo diz a Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus lá em Éfeso, né? Vamos ler. Paulo diz para Timóteo dessa forma, né? Ele que está lá na cidade de Éfeso. Ele diz: exorto, pois, antes de tudo, que se faça súplicas. Paulo falando para Timóteo, que está sendo o pregador da igreja de Deus lá em Éfeso, tá? Nessa carta aqui, nessa primeira carta que Paulo está escrevendo para Timóteo, que se tornou pregador da igreja de Deus lá em Éfeso. Então Paulo está dizendo para Timóteo lá em Éfeso: pois antes de tudo que se faça súplica, orações, também intercessões e ação de graças por todos os homens aí dentro da congregação da igreja de Deus em Éfeso, pelos reis que são membros da igreja e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Por quê? Porque em piedade e honestidade? Porque são membros da igreja de Deus. Porque aquele que não é membro da igreja de Deus, ele não tem piedade nem tem honestidade, né? Gratidão, Kel Cristine. Gratidão pelo bastãozinho, né? Então, os reis aqui que Paulo está citando aí em Éfeso, todo que exerce autoridade, para ter uma vida tranquila e sossegada aí em Éfeso, né? Em toda piedade e honestidade, rei que é membro da igreja de Deus. Por isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Isso é o que Paulo está exortando a Timóteo aí na cidade de Éfeso, para que esses homens aí que se tornaram membros da igreja de Deus, né? Paulo deseja que todos eles aí sejam salvos, né?
e chegue ao pleno conhecimento da verdade dentro da lei de Cristo, das doutrinas de Cristo, dos novos mandamentos, na qual eles são membros aí da Igreja de Deus em Éfeso, onde Timóteo é o pregador. Porque há um só Deus e um só mediador, Paulo diz a Timóteo, entre Deus e os homens, Cristo, né, dentro da sua nova lei. Aqui enfatizado Cristo, porque é enfatizado a sua nova lei, as suas doutrinas e os seus novos mandamentos, que é a Igreja de Deus. Então, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos para os homens se converter nessa Igreja de Deus que Deus enviou através de Cristo. O qual Cristo, enviado de Deus, né, para resgatar todos aqueles que era povo de Deus, porque Cristo foi enviado não para nós, Cristo foi enviado para o povo de Deus, Cristo foi enviado para a herança de Deus. Quem era esse povo de Deus? Quem era essa herança de Deus? Os israelitas. Mas não é esses israelitas desse país que tem aí, não. Não tem nada a ver. O Israel da Bíblia não é esse país que tem aí. Os israelitas da Bíblia não é esses israelitas desse país que tem aí, não. O Israel da Bíblia era Jacó, né? O Israel da Bíblia era Jacó. E os israelitas da Bíblia não é os israelitas desse país que tem aí, não. Os israelitas da Bíblia são os filhos dos filhos de Jacó, que quando entrou no Egito, Deus trocou o nome de Jacó para Israel. E é por isso que tem esse Israel na Bíblia. É por isso que tem esses israelitas na Bíblia, por causa de Jacó, que Deus trocou o nome dele de Jacó para Israel. Então o Israel da Bíblia não é esse país que tem aí, não. O Israel da Bíblia não é esse país que tem aí. O Israel da Bíblia não é os israelitas desse país que tem aí, não. O Israel da Bíblia era Jacó, e os israelitas da Bíblia é os filhos dos filhos de Jacó, tá? Não se enganem, não se deixem enganar. E Cristo, Deus enviou ele para esse povo, né? Deus enviou seu filho para esse povo, para esses israelitas, chamado de ovelhas perdidas de Israel. Cristo foi enviado para eles e não para nós, né? Nós nem sonhávamos em nascer ainda, né? Nós nem sonhávamos em nascer. Então Cristo não foi enviado para nós. Cristo foi enviado às ovelhas perdidas de Israel. Não foi para nós, né? Nem para aqueles muitos povos que havia naquela época. Não foi também. Cristo foi enviado exclusivamente para as ovelhas perdidas de Israel. Quem? O povo de Deus, a herança de Deus. Quem? Os israelitas, filhos dos filhos de Jacó. Essa é a verdade. O qual Deus enviou ele, né, para resgatar, para servir de testemunho a seu tempo, que não conseguiu. Cristo não conseguiu resgatar esse povo, as ovelhas perdidas de Israel, no qual Deus enviou seu filho para resgatá-la. Cristo não conseguiu, porque eles preferiram a Satanás do que a Deus. Isso é a verdade bíblica, né? Para o que digo, diz o apóstolo Paulo, digo a verdade e não minto. Eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios, que somos nós hoje, na fé, na obediência à lei de Cristo, na obediência às doutrinas da lei de Cristo, na obediência aos novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação e vida eterna de toda a humanidade. Por quê? Porque não há e jamais
haverá uma igreja verdadeira que nos conduza para a salvação e vida eterna, a não ser a igreja de Deus que o próprio Deus enviou através de seu Filho, pela sua nova lei, pelas suas doutrinas, pelos seus novos mandamentos, isto é, a igreja de Deus. Não se enganem, não se deixem enganar. Já existe nos dias de hoje várias igrejas de Deus. Eu não estou falando de evangélica, não estou falando de católica e etc. Estou falando de igreja de Deus, que os homens andam falsificando por aí e criando elas, né? Já existe nos dias de hoje várias igrejas de Deus falsificadas, criadas pelo homem para o homem e não para a salvação e vida eterna. Tem várias igrejas de Deus já criadas para o homem para proveito próprio, chamada de igreja de Deus fulana de tal, igreja de Deus ciclana de tal. É mentirosa, é enganosa, não prega a verdade daquilo que Cristo trouxe. Misturam as coisas, né? Prega o velho dentro do novo, prega os profetas antigos dentro da lei de Cristo. Não pode, é proibido, não pode. Mas irmão, lá não está falando de Jesus como Isaías fala, né? Isaías fala, Zacarias fala, mas não é para nós. Falou para os israelitas, para ver se eles se consertavam. Não foi para nós. O que fala para nós hoje é Cristo. O que fala para nós hoje é a lei de Cristo, é a doutrina de Cristo, é os novos mandamentos, é a igreja de Deus. Isso é o que é para a nossa salvação e vida eterna nos dias de hoje. Se você vai por outro caminho, você vai se perder, com toda certeza, né? Então, o que Deus enviou é a igreja de Deus. Um dia desse eu passei em um lugar, estava escrito Igreja de Deus Pentecostal. Olha só que absurdo, né? Igreja de Deus Pentecostal. Não tem nada de Deus, é de Satanás. Não tem nada de Deus lá, né? Então tem várias igrejas de Deus falsificadas, criadas pelo homem, para o homem. Gratidão, Fernanda, que Deus abençoe, meu amor. Para que eu digo a verdade e não minto, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé, na obediência e na verdade. Quero, pois, que os homens dentro da igreja de Deus orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda dentro da congregação, né? Vamos ler agora os deveres aí na igreja de Deus de Éfeso, para que o irmão Timóteo ensinem aí aos irmãos dentro da igreja de Deus de Éfeso, porque aqui essa carta aqui que eu estou lendo, Paulo está escrevendo a primeira carta a Timóteo, que está na igreja de Deus de Éfeso, né? O apóstolo Paulo está na igreja de Deus de Éfeso, né? Ele é o pregador de lá, está sendo o pregador da igreja de Deus de Éfeso, e é por isso que Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus lá em Éfeso. Ele diz: quero do mesmo modo, Timóteo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade dentro da igreja de Deus, não com trança, ou com ouro, ou pérola, ou vestido caro, né? Paulo está alertando as irmãs dentro da igreja de Deus em Éfeso, através do pregador Timóteo. Mas para essas mulheres não usar traje decoroso, indecente, mas sim com modéstia, sobriedade, não com trança, ouro, pérola ou vestido caro, para dizer que pode, não. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus dentro da igreja de Deus com boas obras, né? A mulher aprenda em silêncio
com toda a submissão. É o que o apóstolo Paulo, nessa carta que ele está mandando para Timóteo, na cidade de Éfeso, no qual ele é o pregador de lá, o Timóteo, né? Timóteo está sendo pregador da igreja de Deus lá em Éfeso, né? E Paulo está escrevendo essa carta para esse pregador Timóteo, que está pregando nas igrejas de Deus lá de Éfeso. Paulo está mandando essa repreensão para as irmãs dentro da igreja de Deus lá em Éfeso, né? Para elas, né, se vestir de um modo, né, decoroso, decente, com modéstia e sobriedade. Não está fazendo trança, não andar com pulseira de ouro, colar de ouro, brinco, essas coisas. Não usar isso, nem pérola, nem vestido caros, né? Se é que elas têm dinheiro para comprar. Essas irmãs membros da igreja de Deus de Éfeso, onde Timóteo é o pregador, Paulo está mandando Timóteo ver essas coisas lá com essas irmãs. Mas elas, né, como convém fazer profissão de servir a Deus dentro da igreja de Deus, fazendo boas obras. E elas aprendam lá dentro da igreja de Deus de Éfeso, né, aprenda em silêncio, com toda a submissão, dentro da igreja de Deus de Éfeso. É o que Paulo está ordenando a Timóteo aqui, nessa primeira carta escrita para Timóteo, na igreja de Deus de Éfeso. Pois Paulo está dizendo que não permite que a mulher ensine dentro da igreja, né? O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus aí de Éfeso, está dizendo que ele não permite que a mulher pregue dentro da igreja de Deus. Paulo está dizendo que não permite para a mulher pregar, ensinar a lei de Cristo dentro da igreja, mas que ela aprenda em silêncio, nem tenha domínio sobre homem dentro da igreja, mas que esteja em silêncio, né? Ouça o que é pregado e esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né, que é o pregador da igreja de Deus aí em Éfeso. Ele diz, olha, não quero que as mulheres preguem aí dentro da igreja. Paulo está dizendo, não quero que nenhuma mulher venha ensinar a doutrina ou pregar algo da lei de Cristo dentro da igreja de Deus aí de Éfeso, viu, Timóteo? Não quero que isso aconteça. É o que Paulo está mandando para Timóteo na igreja de Deus de Éfeso, para as mulheres não pregar, não ensinar a respeito da doutrina de Cristo, mas que ela tenha domínio sobre o homem, para não ter, né? Para que ela não ensine nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio dentro da igreja de Deus aí em Éfeso, né? É o que Paulo está ordenando a Timóteo. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, quem tem o direito de pregar dentro da igreja de Deus é os homens e não a mulher. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então o apóstolo Paulo teme que as mulheres pregando dentro da igreja de Deus venha cair em transgressão também, pregando algo errado. Por isso o apóstolo Paulo não quer que nenhuma mulher pregue dentro da congregação da igreja de Deus aí em Éfeso. É o que ele está ordenando ao irmão Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus aí em Éfeso. Salvar-se-á, todavia, dando à luz a filho, e permanecer só com sobriedade na fé, na obediência, no amor e na santificação dentro da igreja de Deus. Vamos agora para outra exortação, né? Dentro da igreja de Deus de Éfeso, onde Timóteo é o pregador de lá. E Paulo está escrevendo essa carta, essa primeira carta aqui para Timóteo, que é pregador da igreja de Deus em Éfeso, né? E ele diz assim:
os deveres dos bispos e dos diáconos aí na igreja de Deus de Éfeso, viu, Timóteo? Ele diz: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, diz Paulo a Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus aí em Éfeso. A excelente obra deseja. É necessário, pois, que uma pessoa que se torne bispo dentro da igreja de Deus seja irrepreensível. É o que o apóstolo Paulo está mandando dizer a Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus aí em Éfeso, né? É necessário, pois, que o bispo Timóteo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, obreiro, hospitaleiro, apto para pregar a lei de Cristo, para ensinar a lei de Cristo. É o que o apóstolo Paulo está mandando dizer nessa carta aqui, nessa primeira carta a Timóteo, que está sendo o pregador da igreja de Deus em Éfeso. Não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contenda e nem ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sujeitos com todo o respeito dentro da lei de Cristo e dentro da congregação aí em Éfeso, né, Timóteo? Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, Timóteo, como é que pode cuidar da igreja de Deus aí em Éfeso? É o que Paulo está ensinando para Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus em Éfeso, nessa primeira carta enviada por Paulo para Timóteo. Não neófito, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho, né, para trabalhar dentro da igreja de Deus, dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Paulo está falando nessa primeira carta para Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus aí de Éfeso, né? Paulo está falando para Timóteo, nessa primeira carta, que é o pregador da igreja de Deus de Éfeso, que ele diz também, é necessário que tenha bom testemunho, né? Essa pessoa que quer ser bispo, essas coisas, né? Ele tenha bom testemunho das pessoas de fora, dos que estão de fora, para que não caia no opróbrio. Não adianta ele querer ser pregador da igreja de Deus e fazendo as coisas erradas, para que os que estão de fora da igreja vejam, porque aí vai dar falácia, né? O que acontece, né? Vai dar falação, vai dar fofoca, dizer assim, poxa, aquele não é o bispo da igreja de Deus, como é que ele está botando gaia na mulher? Poxa, aquele homem não é o bispo da igreja de Deus, como ele anda comprando e não pagando as pessoas, né? E etc, etc. Vocês estão entendendo o ponto. Então o apóstolo Paulo, nessa primeira carta aqui a Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus de Éfeso aí, no qual ele é o pregador, Paulo está alertando para Timóteo, para que quando uma pessoa se torne bispo lá, obreiro, alguma coisa, tenha um bom testemunho para os que são de fora da igreja, para que não caia no opróbrio nem no laço do diabo. Da mesma forma também os diáconos também devem ter essa mesma, né? Essa mesma índole dentro da igreja de Deus aí em Éfeso, onde o apóstolo Paulo está mandando essa carta para Timóteo, que é o pregador da igreja de Éfeso. Da mesma forma, os dias seja sério, não de língua dobre, não dado a vinho, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, né? Os diáconos não vai fazer as coisas dentro da igreja de Deus por dinheiro, né? Ele não vai trabalhar dentro da igreja de Deus por dinheiro, para enganar as pessoas, mas guardando o mistério da fé, a obediência na lei de Cristo, nas doutrinas, nos novos mandamentos, no qual ele é membro, numa consciência pura, numa fé pura, né? Numa obediência e consciência pura dentro da congregação. E também este seja primeiro provado, né? Quem quer ser bispo, quem quer ser diácono dentro da igreja de Deus, aí na cidade de Éfeso, onde Timóteo está recebendo essa carta, Paulo está dizendo que também eles sejam primeiro provados. Antes ele é irmão, mas ele tem que ser provado
depois exercite esse diaconato, se for irrepreensível, que é para não, né, estragar os membros da igreja de Deus com suas malfunções, né, pecando dentro da igreja. Da mesma sorte também as mulheres, irmã, né, as mulheres, membros da igreja de Deus. Paulo está escrevendo nessa primeira carta a Timóteo, né, na igreja de Deus de Éfeso, onde Timóteo é o pregador de lá, né? O pregador Timóteo, ele é o pregador da igreja de Deus de Éfeso. E Paulo está dizendo, olha, também, não só os diáconos, mas de sorte também as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo, né? As irmãs dentro da igreja devem ser dessa forma. Os diáconos seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e as suas próprias casas, né? Porque se ele não sabe cuidar nem governar, né? Os diáconos seja marido de uma só mulher, se ele tiver mais de uma, ele está infringindo a lei de Cristo, ele é adúltero, né? Por isso que Paulo está avisando ao irmão Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus de Éfeso, para ele ter cuidado com esses diáconos aí, para que ele seja marido de uma só mulher, que governe bem os seus filhos, né, dentro da igreja e as suas próprias casas, porque senão, se ele não for bom, não ser um bom marido, não governar seus filhos direito, não tomar conta da sua casa direito, como é que ele vai tomar conta da igreja de Deus? Não tem como. Porque os que servem bem como diácono adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na obediência que há em Cristo Jesus, dentro da igreja de Deus, né? Escrevo-te estas coisas, embora esperando e ver você em breve, Timóteo, para que o caso de eu tardar, saiba como você deve proceder aí na igreja de Deus, a qual, né, é a casa de Deus vivo, coluna e esteio da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, que é Cristo, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo de pecado e recebido acima na glória, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Então vamos passar agora para o capítulo 4 de Timóteo, né? Onde o apóstolo Paulo está exortando a Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus em Éfeso, né? Paulo está indo para a Macedônia e está escrevendo essa carta para Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus em Éfeso, né? Paulo está mandando essa carta para Timóteo, né, que é o pregador da igreja de Deus de Éfeso. E ele diz assim: olha, Timóteo, há apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito apressadamente diz que em tempos posteriores, falando para Timóteo, né, alguns vão apostatar da fé, né? Paulo está dizendo através do Espírito, né? O apóstolo Paulo está dizendo para o irmão Timóteo, o pregador da igreja de Deus de Éfeso, que dentre os irmãos dentro da igreja de Deus, eles vão apostatar da fé, né? Não vão estar mais obedientes à lei de Cristo, às doutrinas de Cristo e aos novos mandamentos, que é a igreja de Deus, no qual eles se tornaram membros aí em Éfeso. É o que o apóstolo Paulo está escrevendo para o pregador da igreja de Deus, Timóteo, aí em Éfeso. Não dando ouvido a espíritos enganadores, né? É o que Paulo está alertando para Timóteo, o pregador da igreja de Deus de Éfeso, né? Ele está dizendo, olha, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, alguns dos irmãos dentro da igreja de Deus
apostatarão da fé, vão deixar de ser obedientes, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, né? Paulo, nessa carta aqui para Timóteo, que é o pregador da Igreja de Deus de Éfeso, está alertando ele a esse respeito, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm a sua própria consciência cauterizada, porque naquela época do apóstolo Paulo para cá, o povo curtia, congregava nas igrejas de ídolo, de estátua de escultura, de homem, de mulher, de animais, de répteis, que era de Satanás. Mas quando veio a igreja de Deus, né? Como o apóstolo Paulo se tornou ministro geral da igreja de Deus, como Timóteo aqui também, na qual Paulo está escrevendo para ele, Timóteo também é o pregador da igreja de Deus de Éfeso, no qual Paulo está escrevendo para ele essa primeira carta aqui, demonstrando ele para ele ter cuidado, né, com os irmãos dentro da igreja de Deus, por causa da hipocrisia de homens que falam mentira e têm a sua própria consciência cauterizada. Paulo está alertando ele nisso, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimento, que também contém lá na lei de Moisés, né, que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade da lei de Cristo, das doutrinas de Cristo, porque é dentro da lei de Cristo que esses alimentos, né, que Deus criou, é recebido por Deus em ação de graça. Então você pode comer carne de porco, pode comer camarão, comer o que bem entender, porque esses alimentos, né, são recebidos por Deus em ação de graça, pela oração, pelos que são fiéis dentro da lei de Cristo, das doutrinas de Cristo, dos novos mandamentos, que é a igreja de Deus, nos quais eles se tornaram membros, como eu, né, que conhece bem a verdade daquilo que Deus enviou na sua nova lei, em suas doutrinas e em seus novos mandamentos para a salvação e vida eterna. Isto é, a igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a nossa salvação, porque não há outra além dela. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas todas as coisas, né? Até comer carne de porco, camarão, é santificada na hora de comer, ora e oferece em ação de graças a Deus, e tudo isso será santificado diante de Deus. Por propondo estas coisas aos irmãos, Paulo está falando para Timóteo, né, na igreja de Deus de Éfeso, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé, da lei de Cristo, da doutrina, né, da doutrina e dos novos mandamentos que eles estão seguindo. Mas rejeite, né, Paulo está dizendo para Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus de Éfeso, né, para ele rejeitar as fábulas profanas e velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Esse é o recado que o apóstolo Paulo está dando ao irmão Timóteo, que é pregador da igreja de Deus de Éfeso, né? Pois o exercício corporal para pouco aproveita, Timóteo, mas a piedade para tudo é proveitosa, Timóteo, visto que tem a promessa da vida presente e da vida que há de vir, que é a vida eterna, viu, Timóteo? Por isso que eu estou te falando isso. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, viu, Timóteo? Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem e obedecem e seguem a nova lei, a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, no qual se tornamos membros. Manda estas coisas e ensina.
É o que o apóstolo Paulo está falando nessa primeira carta de Timóteo aqui, ele que é o pregador da igreja de Deus em Éfeso. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, viu, Timóteo? No procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, que ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra da lei de Cristo, da doutrina, dos novos mandamentos, no qual você se tornou membro da igreja de Deus. No procedimento, no amor, na fé, que é a obediência, e na pureza e santidade, até que eu vá aí aplicar-te à leitura, à exortação e ao ensino, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né, nessa primeira carta de Timóteo, onde ele é pregador da igreja de Deus, lá em Éfeso. Não negligencie, Timóteo, o dom que há em você, tá? Viu? Paulo está dizendo a ele. Não negligencie o dom que há em ti, Timóteo, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Paulo está relembrando a Timóteo. Ocupa-te, Timóteo, destas coisas, dedica-te inteiramente a ela, viu, Timóteo? Para que o teu progresso seja manifesto a todos aí dentro da igreja de Deus em Éfeso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, viu, Timóteo? Persevera nestas coisas, porque fazendo isso tu te salvará, Timóteo, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem aí dentro da igreja de Deus de Éfeso. Esse é o recado que o apóstolo Paulo está mandando para Timóteo, né? Que é o pregador da igreja de Deus em Éfeso. E ele diz mais acerca dos velhos e das viúvas dentro da igreja de Deus de Éfeso, onde Timóteo é o pregador nessa primeira carta que Paulo escreve para Timóteo. Ele diz: não repreenda, Timóteo, asperamente um velho, né? Obrigado, Sandra. Paulo está falando a Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus lá em Éfeso. Paulo nessa primeira carta aqui que ele está escrevendo para Timóteo, lá na igreja de Deus de Éfeso, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, não repreenda asperamente a um velho, mas admoesta ele como a um pai, aos moços aí dentro da congregação, como a irmão teu. É que Paulo está mandando dizer para Timóteo, né? E as mulheres idosas, viu, Timóteo? Como a mãe. E as moças, como as tuas irmãs, com toda a pureza, viu, Timóteo? É o que Paulo está ordenando para Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus aí em Éfeso, nessa primeira carta que o apóstolo Paulo está escrevendo para ele. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas aí dentro da congregação, tá, Timóteo? Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas aí dentro da congregação, Timóteo. Mas se alguma viúva tiver filho, Timóteo, ou neto, aprendam eles primeiro a exercer a piedade para com sua própria família, viu? E a recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus, viu, Timóteo? Fala para eles isso. Ora, a que é verdadeiramente viúva, Timóteo, e desamparada, espera em Deus, e esperar e persevera de noite e dia em súplica e oração. Mas a que vive em prazeres, Timóteo, embora ela estando viva, essa viúva, né, Timóteo? Oi, meu amor. Depois você compra uma balinha de chiclete. Uhum. Depois? Compro. Quando você terminar a live. É, quando eu terminar a live, tá, meu amor? Ah, eu te amo. Eu também te amo, meu amor. Coração. Coração. Então, Paulo está falando, né, para Timóteo, na igreja de Deus de Éfeso, ele que é o pregador de lá, né? Olha, mas aquelas viúvas
que vive em prazer e que o seu marido morreu, mas ela fica pegando em um e outro, né? Se tornou como prostituta, embora ela estando viva, está morta para Deus. É que Paulo está falando para Timóteo, né? Que se uma viúva, né? Uma viúva vive em prazer, embora ela estando viva, ela está morta para Deus. Manda, pois, estas coisas para ela, que seja irrepreensível dentro da igreja de Deus, para ela não praticar essas coisas. Mas se alguém não cuida dos seus, né? E especialmente o da sua família, Timóteo, tem negado a fé, Timóteo. E é pior do que o incrédulo, viu, Timóteo? Essa pessoa é pior do que o incrédulo. É o que Paulo está demonstrando a Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus aí em Éfeso, nessa primeira carta que ele está escrevendo. Não seja escrita como viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos aí dentro da igreja. Aí na igreja de Deus de Éfeso, Timóteo, nenhuma viúva será escrita como viúva se ela tiver menos de 60 anos. E só a que tenha sido mulher de um só marido, viu? Escreve aí, viu, Timóteo? Aprovada com testemunho de boas obras, se criou seus filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aos atribulados, se praticou toda sorte de boas obras, né? Então ela tem que ser aprovada, essa viúva, para ser uma verdadeira viúva dentro da igreja de Deus aí na cidade de Éfeso. É o que o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se torna leviana contra Cristo, querem casar-se de novo. As viúvas mais novinhas, né? Por elas ser mais novas, elas querem se desviar daquilo que aprenderam dentro da lei de Cristo, das doutrinas, dos novos mandamentos, que é a igreja de Deus. Por isso que Paulo está dizendo a ele, a Timóteo, para ele ter cuidado nisso, que as viúvas mais novas, quando elas se tornam leviana contra Cristo, aí elas querem se casar de novo, porque quando o marido morre, né, e ela é viúva, não é para se casar de novo, né, tendo já a sua condenação por haverem violado primeiro a fé, a obediência a Deus. E além disso, aprende também a ser ociosa, andando de casa em casa, e não somente ociosa, mas também faladeira da vida dos outros e intrigante, falando o que não convém, né? Quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filho, dirijam sua casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer, né? Aos vizinhos e aos que não são da igreja, para não ser falada, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Algumas dessas viúvas abandonaram a igreja de Deus e foram viver para Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas, socorra e não se sobreencarrega a igreja de Deus, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. É o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para o pregador da igreja de Deus de Éfeso, Timóteo, né? E Paulo também está mandando para que Timóteo aconselhe, dê conselho aos presbíteros dentro da igreja de Deus de Éfeso, para Timóteo, né, que é o pregador de lá. Aos anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de suplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino do evangelho aí dentro da igreja de Deus, diz Paulo para Timóteo, pregador da igreja de Deus de Éfeso, porque diz a escritura: não atará o boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário, né? Então Paulo está exortando Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus de Éfeso, às pessoas mais velhas, aos anciãos que governam bem, né, que sejam tidos, né? Obrigado, Milka.
por alguns duplicada a honra, né? Os anciãos que governam bem sejam tidos por digno de duplicada honra, especialmente os que labutam, os que trabalham na pregação e no ensino dentro da igreja de Deus, porque diz a escritura: não atará a boca do boi quando debulha, digno é o trabalhador do seu salário. Então esses anciãos aqui que prega bem, né, eles devem trabalhar para comer e não comer da pregação dentro da igreja de Deus. Isso é o que o apóstolo Paulo está alertando aqui a Timóteo, né? Porque se o boi está trabalhando para debulhar milho na roda, ele tem direito de comer. Os pregadores também têm direito de comer da contribuição dentro da igreja de Deus. Mas não é para ser feito isso, porque ele deve trabalhar. Todo trabalhador é digno do seu salário, né? É o que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui, para que esses anciãos não vá comer às custas dos membros dentro da igreja de Deus, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Mesmo esse pregador aqui, né, especialmente os que trabalham na pregação e no ensino dentro da igreja de Deus, né? Mas eles não devem ser assim. Não aceite acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos dentro da congregação, para os que também veja essa repreensão, tenha temor para não praticar o que aquele praticou, né? Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos que sem prevenção guarde estas coisas, viu, Timóteo? Nada fazendo com parcialidade. A ninguém impõe as mãos precipitadamente, Timóteo, né? Paulo está alertando para Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus de Éfeso, para ele não impor a mão na cabeça de ninguém precipitadamente, nem para participe de pecado alheio, né? É um conselho que Paulo está dando ao pregador da igreja de Deus lá em Éfeso, Timóteo, onde Paulo está escrevendo essa primeira carta para ele, para que ele não imponha as mãos precipitadamente em ninguém, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo, Timóteo, puro, santificado. Não beba mais só água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago, Timóteo, e das tuas frequentes enfermidades. Paulo sabe que Timóteo, né, que é o pregador da igreja de Deus, anda um pouco adoentado. Então ele está dizendo que não beba só água, mas use um pouquinho de vinho para aliviar as dores que ele tem no estômago, né? Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo, enquanto os de outros descobrem-se depois. Paulo está dizendo. Da mesma forma também as boas obras são manifestas antecipadamente. As que não o são não pode ficar oculta. Olha. Tá lindo, papai, né? Então tudo isso é a demonstração que o apóstolo Paulo está dando ao pregador da igreja de Deus, Timóteo, né? Timóteo. Então vamos agora, meus amados irmãos, a última leitura dessa live de hoje, aqui no Facebook, em 1 Timóteo capítulo 6, né? As últimas palavras e exortação do apóstolo Paulo para Timóteo, o pregador da igreja de Deus em Éfeso. E Paulo diz os deveres dos membros da igreja. Todos os servos que estão debaixo do jugo da lei de Cristo, né, das doutrinas e dos novos mandamentos, que é a igreja de Deus, no qual eles se tornaram membros, esses servos considere seus senhores, seus patrões, né, seus donos, seus patrões,
digno de toda honra, para que em nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada por eles, né? Então, se uma pessoa é um verdadeiro cristão e é digno, né? Ele trabalha para os seus senhores, né? Para o seu patrão, e esses senhores seja digno de toda honra. Ele deve dar honra ao seu patrão, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado por eles através desse irmão, né? Os que têm senhores crentes e aqueles que têm patrão que já é crente dentro da igreja de Deus, não os despreze, porque são irmãos dentro da igreja de Deus. Antes os sirva melhor, porque eles que se utilizam do seu bom serviço, né? São crentes e amados e ensinam estas coisas, né? Então, os irmãos que trabalham para outros fora da igreja deve fazer, né? Deve tratar os seus patrões digno de toda honra. Ele não é membro da igreja de Deus. Esses patrão, esses senhores, não é que é patrão dos irmãos da igreja, ele não é da igreja. Aí por isso que os irmãos da igreja devem tratar os seus patrões, seus senhores, digno de toda honra, para que esse patrão, né, pelo bom proceder do irmão, não venha blasfemar da doutrina, né? Não blasfemar da doutrina de Deus que ele recebeu, né? E os senhores, os patrão, né, que já são crentes, né, dentro da igreja de Deus, os patrão que já são crentes dentro da igreja de Deus, não despreze os seus empregados que também são crentes dentro da igreja de Deus. Antes sirva a eles melhor, porque ele que se utilizam do seu bom serviço. São crentes amados e ensina estas coisas para eles também, né? Essa é a exortação do apóstolo Paulo para o empregado com o patrão que não é da igreja de Deus, e para o patrão que é da igreja de Deus, para com o empregado que é da igreja de Deus, para que eles se comportem dessa forma. Aqui é nessa carta que Paulo escreve para Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus em Éfeso. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus enviou na sua nova lei, em sua doutrina e em seus novos mandamentos, que é segundo a piedade de Deus, essa pessoa é soberba e nada sabe, e delira acerca das questões e contendas de palavras dentro da lei de Cristo, das doutrinas e dos novos mandamentos, no qual é a igreja de Deus, das quais nasce inveja, porfia, injúria e suspeitas maliciosas, disputa de homem corrupto de entendimento e privado da verdade da lei de Cristo, das doutrinas, dos novos mandamentos, que é a igreja de Deus, cuidando que a piedade é fonte de lucro, né? E de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxe para este mundo, né? Desse mundo de pecado, e nada podemos daqui levar. Nada trouxemos para esse mundo de pecado, e desse mundo de pecado nada podemos levar. Tendo, porém, alimento e roupa, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos, que caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição da salvação e vida eterna, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da obediência a Deus e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, Paulo está falando para Timóteo, né? Paulo está dizendo essas coisas para Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus em Éfeso.
Ele está dizendo: mas tu, ó homem de Deus, Timóteo, foge dessas coisas, vice, e segue a justiça, a piedade e a fé, a obediência, o amor, a constância e a mansidão, Timóteo. Peleja a boa peleja da fé em obediência, podera-te da vida eterna para a qual foste chamado, Timóteo, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilato deu testemunho da sua nova lei, de suas doutrinas, com seus novos mandamentos, da boa confissão, eu também te exorto também, Timóteo, a que guarde este mandamento da lei de Cristo, das doutrinas, dos novos mandamentos, que é a igreja de Deus, no qual você é o pregador sem mácula e irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, viu, Timóteo? A qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único e soberano Rei do Rei, Senhor dos Senhores, aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra, poder sempre eternamente, viu, Timóteo? Manda ao rico deste mundo de pecado que não seja altivo. Nem está falando ao rico dentro da igreja de Deus de Éfeso, né? Paulo aqui está alertando a Timóteo para que Timóteo fale aos membros da igreja de Deus que são ricos lá em Éfeso. Paulo está mandando Timóteo. Obrigado, Giran. Paulo está dizendo para Timóteo, que é o pregador da igreja de Deus de Éfeso, dizendo: olha, Timóteo, manda ao rico desse mundo de pecado que não seja altivo, nem ponham a sua esperança na incerteza da sua riqueza, mas em Deus. Está falando aos irmãos, né? Que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos, tá? Tem rico também dentro da igreja de Deus, que é membro da igreja de Deus, e por isso Paulo está falando essas coisas. Que pratique o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, né? Dentro da igreja de Deus, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida, né? Então o apóstolo Paulo está mandando Timóteo falar aos irmãos que é rico dentro da igreja de Deus, para eles praticarem essas coisas, para eles alcançar a verdadeira vida, que é a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado dentro das contribuições da igreja de Deus, evitando conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé, da obediência a Deus. A graça seja com vocês, a lei de Cristo seja com vocês aí em Éfeso, diz o apóstolo Paulo aqui em suas exortações finais no livro de 1 Timóteo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um ótimo final de segunda-feira, uma ótima semana a todos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês aqui no Facebook, né? Com muita paz, muita saúde e felicidade a todos. E voltarei com a próxima live, talvez amanhã ou depois, né? Se eu tiver tempo, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Peço a vocês que compartilhem bastante esse vídeo. Compartilha, deixa aí um gostei, tá? Faça sua pergunta, tire sua dúvida e que Deus abençoe.